Capítulo 6. Não tenho tempo. Acredito que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas e que temos de aceitar as consequências de cada ato, palavra e raciocínio, pelo resto de nossas vidas. Elizabeth Kubler-Ross Petty foi a primeira a falar. Tudo isso é muito esclarecedor. É evidente que posso admitir que me sinto financeiramente dependente de meu marido. Nunca me senti à vontade para tomar decisões financeiras sem ele, porque sei que é ele que ganha o dinheiro e que não chego nem perto disso. Tenho um pequeno pé de meia ao qual recorro sempre que quero. No entanto, o que me surpreende e realmente impressiona é o caso de minha maior amiga, que está se divorciando após 22 anos de casamento. Ela vai ficar sem quase nada, quando tudo acabar, exceto a pensão dos filhos. Ela se enquadra perfeitamente nessas estatísticas. Além disso, faz 18 anos que ela está fora do mercado de trabalho. Ela tem quase 50 anos e está tentando imaginar como vai pagar as contas e quebrando a cabeça em relação ao que vai botar no currículo vitae. Ela está apavorada, concluiu Petty. Janice parecia um tanto inquieta. Deixe-me perguntar o seguinte, começou ela. Adoro o que faço e pretendo dedicar o resto de minha carreira à empresa, ou eventualmente vendê-la com um bom lucro. Por que preciso investir? Acho que estruturei um plano sólido. Você tem um excelente plano, disse-lhe. Mas estou falando sobre poder contar com alternativas. Se seu plano funcionar como você previu, Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova, isso será maravilhoso. E, conhecendo você, sei que vai conseguir. Sei disso porque o fato de termos sido financeiramente independentes da The Rich Dad Company, desde o início, ampliou realmente nossas chances de sucesso. Quando fundamos a companhia, Robert e eu não precisávamos do dinheiro que ela rendia para viver. E acontecia a mesma coisa com nossa sócia, Sharon. Portanto, a cada decisão que precisávamos tomar, perguntava-nos qual é a melhor decisão para a empresa, e não o que vai nos render mais dinheiro. Bastou isso para acelerar enormemente o crescimento de nossa empresa. Isso nos levou a fazer as melhores escolhas. E vou citar outro exemplo de mulher que adora o que faz, continuei. Tenho uma grande amiga, Carol, que é dentista. Tem seu próprio consultório e uma boa clientela. Recentemente, diagnosticaram que ela tem câncer de mama. Graças a Deus, o médico percebeu logo e ela está ótima. Ligou para mim pouco depois dessa tribulação toda e disse, foi um grande alerta para mim. Aqui estou eu, uma dentista bem-sucedida, ganhando bem, adorando o que faz, de repente, tenho câncer. Comecei imediatamente a pensar no que aconteceria se eu não pudesse mais trabalhar. Minha bela renda garantida cairia rapidamente para zero. E minhas economias talvez me sustentassem durante um ano. Foi assustador. Eu estava enfrentando não só o câncer, como também uma possível catástrofe financeira. Em decorrência desse alerta, Carol possui hoje alguns investimentos que lhe proporcionam uma boa renda mensal, e ela está preparando o consultório para funcionar sem ela, caso prefira algum dia transferir a clientela. Vale repetir, encerrei, é simplesmente uma questão de poder colher. Olhei para Janice e ela estava acenando que sim com a cabeça. A desculpa número 1 das mulheres, mas você me fez a primeira e a mais importante pergunta que uma mulher, ou qualquer pessoa, precisa fazer quando se trata de iniciar algo novo, como, por exemplo, investir. Não tenho tempo. 59 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova, o que perguntei. Uma coisa que, se você não responder honestamente, irá arruinar sua chance de sucesso, disse eu. Antes de mais nada, deixem-me dizer o seguinte, não estou aqui para convencê-las a se tornarem investidoras fabulosas, embora eu ache que isso seria algo muito inteligente da parte de vocês. Estamos aqui hoje para nos reencontrar, apreciar um almoço maravilhoso, falar dos velhos tempos e aproveitar o dia. Você está certa, disse Petty. Isto está ficando cada vez melhor. Bom,
Porque às vezes não consigo evitar partilhar o que aprendi ao longo dos anos com pessoas que são importantes para mim. Depois que começo, é difícil me fazer calar a boca. Portanto, perdoe-me se pareço estar fazendo uma preleção. O que fiz e aprendi não foi porque sou inteligente, tenho um diploma universitário, possuo habilidades especiais ou usei mais do que os outros. Fiz o que fiz não porque tem essas ideias brilhantes que me vêm à cabeça. Não tem nada a ver com isso. Aprendi com grandes mestres, embora a maioria nem tenha percebido que me ensinou. Estou falando de gente de negócios, investidores, escritores, parentes e amigos. Assim, quando falo de investimentos e daquilo que venho fazendo, o que estou partilhando com vocês é uma combinação da sabedoria e da experiência de todas essas pessoas. Na verdade, não estou aqui para convencê-las a fazer nada. Estou apenas um pouco entusiasmada, porque tenho visto a vida de tantas mulheres dar uma reviravolta para melhor, depois que elas entram no jogo. Se vocês quiserem, poderemos falar disso noutra ocasião, em vez de eu ficar aqui me alongando no discurso, mas, agora, vamos celebrar esta reunião. Qual é a pergunta? Mais devagar, interrompeu Janice. Você disse que eu havia feito uma pergunta importante. Quero saber o que foi que perguntei. Olhei para Pat e Leslie. Vocês também querem ouvir? Eu poderia conversar com Janice em outra ocasião. 60 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova. Não, não, vá em frente, exclamou Leslie. Quero mesmo saber isso. Estou simplesmente surpresa com o que você diz, porque, para ser absolutamente honesta, venho procurando algumas respostas para SAS coisas. Pat acrescentou, você tem toda a minha atenção, embora uma parte do que você diz pareça um sermão. Está bem, comecei. Janice fez uma pergunta de suprema importância. Mas, antes que eu entre no assunto, deixem-me dar algumas indicações. Quero que todas respondam a uma pergunta. Se eu dissesse vamos passar 3 dias por semana malhando e entrando em forma, o que vocês diriam? Que eu não poderia, respondeu Janice. Tenho coisas demais para fazer e não poderia deixar de ir à empresa com tanta frequência. Eu também não poderia tirar 3 dias de folga por semana. É tempo demais, afirmou Janice. Eu toparia se tivesse tempo. Estou mesmo fora de forma, encerrou Pat. Tempo. Tudo se refere ao tempo, não é verdade? Perguntei. Todas concordaram. Somos atarefadas demais. Não temos tempo. Mesmo sabendo que uma coisa seria boa para nós, o tempo que ela exigiria seria excessivo. Então, aonde você quer chegar? Perguntou Leslie. Quero dizer que apelamos frequentemente para desculpas, disfarçadas de razões, quando não queremos fazer algo. As razões parecem perfeitamente racionais e aceitáveis, mas, na verdade, são a maneira de se dizer não vou fazer isso ou não quero fazer isso. E qual é a desculpa ou razão número 1 que as pessoas apresentam atualmente? Não tenho tempo, disse Leslie, exatamente. E, frequentemente, não temos mesmo tempo. Não há dúvida de que somos todos pessoas muito ocupadas. Vivemos dizendo eu só queria que o dia tivesse mais algumas horas. Isso se refere especialmente às mulheres. Quantas de nós temos empregos de tempo integral, filhos, um marido ou companheiro, além das atividades adicionais? Não tenho tempo. 61 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova do dia a dia. Assim, quando alguém sugere acrescentar mais uma atividade que irá exigir tempo, estamos prontas para explodir. Quando dizemos não tenho tempo, estamos apenas dizendo atualmente, o que tenho de fazer é mais importante que a atividade a mais que você está sugerindo. Não é certo nem errado afirmar que não temos tempo, mas a pergunta que se deve fazer é o que é realmente mais importante. A desculpa da falta de tempo é, na maioria das vezes, uma resposta automática, porque já estamos sobrecarregadas e simplesmente não
seguimos imaginar mais uma coisa acrescentada à nossa carga de trabalho. Mas e daí se estamos até as orelhas com o trabalho e outras atividades e simplesmente não temos tempo? Perguntou Janice. Essa é uma boa pergunta. Admitido, sou boa para perguntar, mas não tão boa para responder, brincou Janice. O que é uma perfeita introdução à sua pergunta original, ponderei. A razão ou desculpa número 1 que as mulheres me dão quando falo acerca de começar a investir, é como vocês já adivinharam, não tenho tempo. Pois, se você estiver tentando equilibrar família, carreira, atividades filantrópicas e a prática de algum esporte, para não mencionar a convivência com os amigos, como é que você poderia encontrar tempo? Infelizmente, não podemos acrescentar mais algumas horas ao dia. Depois que conversei com tantas mulheres, ficou claro para mim que o jeito de se encontrar tempo é responder à pergunta original de Janice. Então, diga logo qual foi essa pergunta, implorou Janice. A pergunta crítica que você colocou foi por que preciso investir, ponto. Minhas 3 amigas pareciam agora totalmente atordoadas. E por que essa é a pergunta mais importante? Perguntou Leslie, com expressão de perplexidade. 62 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7. Segundo a provão que fiz e aprendi não foi por que sou inteligente, tenho um diploma universitário, possuo habilidades especiais ou sei mais do que os outros. Fiz o que fiz não porque tem essas ideias brilhantes que me vêm à cabeça. Não tem nada a ver com isso. Aprendi com grandes mestres, embora a maioria nem tenha percebido o que me ensinou. Estou falando de gente de negócios, investidores, escritores, parentes e amigos. Sua razão pessoal para investir. Porque a maioria das pessoas acha que o primeiro passo para investir é saber como fazer, respondi. Como encontrar um bom corretor de imóveis? Como adquirir um investimento financeiro? Como identificar uma boa empresa para investir? Não é difícil aprender os comos. Leva algum tempo, aí está outra vez essa palavra, e exige certo aprendizado. Mais, em se tratando de investimentos, o verdadeiro primeiro passo é descobrir por que você precisa investir. Por que enfrentar esse desafio? O que realmente a motiva e leva a dedicar tempo e esforço a se tornar uma boa investidora. Eu só gostaria de ganhar dinheiro suficiente para não ter de trabalhar todos os dias, sugeriu Leslie. E esse ganhar dinheiro suficiente para não ter de trabalhar todos os dias a incentivaria a ler livros, bater perna, comparecer a seminários, localizar e encontrar-se com especialistas em investimentos, quem sabe abrindo mão de seus dias de folga, perguntei. Puxa! Isso parece trabalhoso demais. Fico cansada só de pensar, respondeu Leslie. Então, essa não é sua razão, seu motivo. Se ela não a deixa incentivada, não é uma razão suficientemente sólida e motivadora para você, esclareci. Então, o que constitui uma razão suficiente? Você pode nos dar um exemplo, pediu Pat. Pensei alguns instantes. Ok, lembram que pedi que vocês passassem 3 dias úteis inteiros se exercitando? Todas responderam sim. Evidentemente, nenhuma de vocês tinha razão suficiente para não querer fazer isso. Cada uma apresentou uma razão para não fazer, porque não poderia cumprir o compromisso. Certo. Elas anuíram de novo e eu prossegui. E se vocês fossem procurar um médico, para fazer um check-up, e ele dissesse que vocês têm uma doença rara e morreriam se não se exercitarem 3 dias completos por semana? Seria a razão suficiente para vocês se exercitarem? Estavam todas de olhos arregalados. Não tenho tempo. 63 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova. Isso evidentemente me bastaria, disse Janice. De repente, fazer exercício passaria a ser minha prioridade número 1. Você entendeu, retruquei empolgada. A prioridade da malha era inicialmente 0. Depois que você descobriu uma razão para se exercitar, a malhação passou a ter prioridade máxima. É exatamente isso que quero dizer quando falo de descobrir seu motivo pessoal. Assim,
se não descobrimos a verdadeira razão, então não se trata de uma prioridade e a gente provavelmente não começará, disse Pat. Ou continuará. Mesmo que comece, a probabilidade é que você se desinteresse e desista, acrescentei. Quantas vezes começamos a fazer alguma coisa que parecia imensamente importante e nunca termina, moço? É provável que isso aconteça porque parecia uma excelente ideia, mas não reservamos tempo suficiente para descobrir a verdadeira razão de fazê-lo. Em se tratando de começar a investir, há uma longa etapa de aprendizado e, portanto, não basta afirmar que minha razão é porque quero ganhar mais dinheiro ou quero comprar um imóvel ou ainda quero me aposentar. São todas razões excelentes, mas duvido que sejam suficientes quando alguém está prestes a desistir porque a coisa se complica ou a pessoa acha que já fez demais e ainda não viu resultados. Sua razão pessoal tem de ser fascinante e incentivadora, de forma que, quando você começar a duvidar do que está fazendo, seu motivo conte, no e levando você adiante. Então, se eu simplesmente disser a mim mesma que eu deveria investir ou fulano disse que investir seria uma boa ideia, isso não vai me motivar a continuar, porque, na verdade, não terei descoberto meu motivo profundamente arraigado, aquilo que realmente quero, disse Leslie. Algumas razões decisivas exatamente. Ouvi uma fantástica razão dias atrás, disse eu. Eu estava conversando com um senhor chamado Pat, pai solteiro de um menino de 7 anos. Ele me disse, sou engenheiro. Via meu filho alguns minutos pela manhã e aí ele era apanhado pelo pai ou pela mãe de algum de seus colegas de escola e eu ia trabalhar. Quando tinha a sorte, chegava em 64 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova casa antes que ele fosse para a cama. A razão para eu desejar tornar-me financeiramente livre era simplesmente poder levar meu filho para a escola todos os dias. Só isso. Bem, tive de lutar durante 4 anos e hoje estou livre. O fluxo de caixa de meus investimentos financia meu estilo de vida. E, hoje, levo meu filho para a escola todos os dias. Sou provavelmente a única pessoa que fica engarrafada nas autopistas de Los Angeles, na hora do rush, e, mesmo assim, estampa um vasto sorriso no rosto. Isso é o que chamo de uma razão valiosa. Isso me lembra uma vizinha que tenho, disse Leslie. Nós conversamos frequentemente e ela me contou o que a deixa mais frustrada em ser uma mulher sozinha. Seus pais se divorciaram quando ela estava com 5 anos e o pai ficou com a custódia. O problema era que ele nunca estava por perto. Estava sempre trabalhando ou perseguindo sua próxima ex-namorada. Minha vizinha diz que não teve nenhuma orientação ou estabilidade à medida que crescia. Foi basicamente criada por uma série de beabas. O resultado disso foi que tudo o que ela quer é que seus filhos se sintam amados, protegidos e atendidos em suas necessidades todos os dias. Ela quer passar o máximo de tempo possível com eles. Seu problema, contudo, igual ao de tantas pessoas, é que ela tem de trabalhar o dia todo para sustentar a família e, às vezes, trabalha também à noite. Ela tem sua própria razão. Só não tem a mínima ideia do que fazer a respeito. Minha irmã é outro exemplo, anunciou Pat. Desde que aprendeu a ler, ela sonha em viajar pelo mundo. Vive devorando livros sobre países exóticos. Suas redações escolares sempre tinham lugar em locais paradisíacos. Ela tem uma vasta coleção de folhetos e matérias sobre os lugares que sonha conhecer e afirma constantemente que quer realizar esse sonho antes de ficar velha demais para aproveitar. Ela ficaria muito feliz com esta conversa que estamos tendo. Existem infinitas razões decisivas. Tenho certeza de que todo mundo tem uma. Só que não nos esforçamos para descobri-las. Infelizmente para muitos de nós, a razão acaba se revelando como um AVI, só que nos alerta. O que você quer dizer com aviso de alerta? Perguntou Janice. Não tenho tempo. 65 Campos. M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova. Lembram-se da amiga que já mencionei, a dentista? Sua razão de
Siva se tornou cristalina quando ela foi diagnosticada como portadora de câncer. Na verdade, ela recebeu 2 avisos de alerta. O primeiro foi evidentemente o problema de saúde e ela começou a se informar sobre o câncer. Quais são as possíveis causas? O que ela poderia fazer de maneira diferente, a fim de aumentar suas chances de cura? Precisaria mudar sua dieta ou seus hábitos de trabalho? De repente, sua saúde era a razão número 1. E o segundo aviso de alerta foi a questão do dinheiro. Ela percebeu que, se não pudesse trabalhar, não teria como viver. Suas economias eram quase inexistentes e ela não teria como se sustentar, se não pudesse trabalhar. Isso foi o fator decisivo de que ela precisava para começar a assumir o controle de suas finanças de longo prazo. Já vi isso acontecer várias vezes com as pessoas, no que se refere à saúde, acrescentou Janice. A maioria de nós não faz da saúde a maior prioridade, até que enfrentamos um problema de saúde, que nos apavora a ponto em meu caso, enfrento todo dia uma batalha quando o despertador toca, vou à academia ou viro para o outro lado e durmo mais um pouco. Já optei pela segunda alternativa algumas vezes, resmungou Leslie, já me senti culpada por isso, mais do que algumas vezes, acrescentei. Mas, então, voltando àquela desculpa número 1, não tenho tempo. Pô, você consegue descobrir a verdadeira razão para querer investir, ou a razão para querer iniciar alguma coisa nova, e aí a desculpa desaparece. Porque, às vezes, ela se transforma na maior prioridade de sua vida, disse Pat, concluindo meu raciocínio. Por que então conseguimos enxergar o que realmente nos espera? Leslie se intrometeu. Na verdade, não é muito diferente do que era quando estávamos começando, 20 anos atrás. Nossa prioridade máxima era a carreira e foi nesse plano que nos concentramos. Estávamos entusiasmadas para enfrentar o desafio. E eram as carreiras que dedicávamos a maior parte do tempo, bem, quando não estávamos na praia ou namorando. A carreira era a prioridade máxima para todas nós. Aconteceu com todas nós. Mais tarde, porém, começou a parecer que, em vez de S-66 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova a colher intencionalmente prioridades na vida, comecei a reagir ao que me acontecia e foi isso que comandou minha vida até aqui. Estou começando a perceber que nunca fiz de minhas prioridades verdadeiras prioridades. Isso é muito filosófico, brincou Janice. Mas essa é verdadeiramente uma grande questão. O que estou percebendo é que, na realidade, eu tive apenas uma escolha em relação a meu futuro, construir minha empresa e vendê-la. Se isso der certo, ótimo. Mas e se acontecer alguma coisa inesperada ou se eu ficar esgotada? Preciso ter mais de uma opção e gosto especialmente da ideia de ter dinheiro entrando todo mês, sem precisar trabalhar. Fale-me mais a respeito disso, porque é um assunto acerca do qual não sei absolutamente nada. Vou começar a pensar na razão decisiva pela qual devo dedicar tempo e energia a me tornar, como você diz, financeiramente independente, não importa o que eu faça com minha empresa. Essa sim é uma ideia libertadora. O que estou percebendo de tudo isso, acrescentou Pat, é que não tenho certeza de haver jamais parado para pensar em minha razão para fazer tudo o que faço. Faço porque tem de ser feito. Nunca parei e disse, estas são minhas prioridades. Simplesmente vou levando a vida, dia após dia, sem perguntar por que faço o que faço. Puxa vida, percebo agora como isso me daria muito mais controle sobre minha vida. Foi então que Leslie perguntou, erguendo a voz, como foi que nos metemos nessa discussão profunda? Puxa, isso começou como um belo almoço ocioso e agora estamos falando de modificar nossas vidas. Quem foi que, afinal de contas, começou? Ficamos caladas durante algum tempo e, então, ela concluiu, bem, quem quer que tenha começado, obrigada. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Concordamos em nos manter em contato. Talvez pudéssemos contar com a presença de Marta Tracy da próxima vez. Fora uma reunião fabulosa e estávamos contentíssimas com o encontro. Cumprimem, tamos Pat pela última vez,
por ter organizado o almoço, e saímos para o ar livre e estimulante em busca de táxis. Conforme o primeiro deles encostou, Janice gritou: "Ah não! Eu tinha de estar presente numa grande inauguração meia hora atrás. Perdi completamente a noção do tempo. Não tenho tempo." 67 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova. E arrematou ao entrar no táxi: "Foi tudo muito divertido. Liguem para mim." E lá se foi o táxi. Nós três nos entreolhamos, pois algumas coisas nunca mudam. Como descobrir sua razão pessoal para se tornar financeiramente independente? 68 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova. Encontre um lugar tranquilo onde não haja nenhuma distração, um ambiente que lhe permita entrar em contato consigo mesma. Vá com calma e não apresse o processo. Sua razão pessoal pode lhe vir à cabeça num minuto ou talvez você prefira meditar algum tempo sobre ela. Primeiro pergunte a si mesma: qual é minha verdadeira razão para querer me tornar financeiramente independente? Pense no seguinte: se 151 que você faria se nunca mais precisasse trabalhar, se 151 e se você tivesse todo o tempo do mundo para aproveitá-lo exatamente do jeito que quisesse. Se 151 o que seria diferente em sua vida se o dinheiro deixasse de ser uma preocupação? B. Anote tudo o que lhe vier à cabeça. Segunda, pergunte-se agora: qual é minha razão profunda para querer me tornar financeiramente independente? Aprofunde a pergunta. B. Anote tudo o que lhe vier à cabeça. Terceira, volte a se perguntar, aprofundando-se: qual é minha razão mais íntima, no fundo do coração, para querer me tornar financeiramente independente? B. Anote tudo o que lhe vier à cabeça. Continue se fazendo a mesma pergunta, indo cada vez mais fundo, até que sua razão pessoal seja cristalinamente evidente. Não tenho tempo. 69 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 7, segunda prova.